Esse programa é livre para todas as idades. Programa Psicologia, com o Dr. José Magno Brasil. Amigas que me acompanham na Rede Gama São Paulo, mais um programa Psicologia com o Dr. José Magno Brasil, mais uma vez satisfação, privilégio estar com vocês, levando esse programa que vai de norte a sul do Brasil, esse programa consolidado, um programa de referência, um programa de família, um programa que tem feito e tem cumprido a sua proposta, a sua finalidade, que é levar assuntos que são pertinentes para o debate, assuntos que nos fazem nos melhorar enquanto cidadãos, enquanto sociedade, enquanto país, buscando contribuir socialmente. Esse tem sido a proposta, a finalidade do programa de Psicologia com o Dr. José Magno Brasil. Agradecer a vocês de norte a sul do Brasil pelo retorno, pela repercussão, pela audiência enorme. Já fomos primeiro colocados de violência infantil, depois tivemos números altíssimos de audiência, estamos ficando entre 20 e 21 pontos, isso é muito bom, isso é sinal de valorização, de credibilidade e de respeito de vocês por nós. E saiba que tudo que nós fazemos aqui, que eu faço, que a Rede Gama faz, é com muita responsabilidade, é com muito zelo, é com muito cuidado, é sempre buscando levar um trabalho de qualidade, sempre buscando falar de assuntos que são importantes, transtornos mentais, problemas psicossociais, problemas de políticas públicas, ou seja, sempre buscando de uma maneira extremamente isenta, neutra, ética, levar para vocês assuntos que nós possamos estar debatendo. E essa proposta, essa finalidade, nós temos conseguido, basta ver o índice de audiência, que é enorme, e mais importante, vocês têm nos dado o retorno, e isso que importa. O trabalho, ele tem essa extensão, essa magnitude, porque vocês nos dão a oportunidade, a possibilidade de poder levar para vocês um trabalho de qualidade. Muito obrigado pelos esses últimos programas, excelente, liderança, números altíssimos, violência contra a pessoa idosa, aí falamos sobre transtornos mentais, e agora vamos estar falando sobre outro assunto muito importante. Agradeço a vocês de norte a sul do Brasil, de todas as regiões. O número de mensagens são enormes. Eu fiz aquele vídeo respondendo as mensagens para vocês, respondi, tenho certeza. São muitas mensagens e é difícil responder, mas vocês todos saibam que eu olho todas as mensagens e com certeza a razão do meu trabalho, a razão de eu estar aqui é por vocês, tá certo? É por vocês são a grande razão do trabalho. Muito importante a audiência, a credibilidade, a valorização, é isso que faz esse programa ser essa referência, esse programa de família, esse programa reconhecido. Hoje é um programa nacional. Hoje o programa de Psicologia com o Dr. José Magno no Brasil é um programa que tem uma extensão nacional. É um programa já reconhecido pelo Brasil inteiro. Isso é muito importante. E aqui, aproveitando e já estendendo meus agradecimentos à Rede Gama São Paulo, através do meu amigo Santos Silva, agradecer pela liberdade, confiança, oportunidade, possibilidade, por me proporcionar o espaço de levar o trabalho até vocês. Sempre de uma maneira muito digna, me respeitando como profissional,
não interferindo no meu trabalho, a sua equipe excelente, ele, nem se fala, o excelente profissional, a sua equipe de uma qualidade excelente, a produção do programa é muito boa por isso que tem a audiência que tem, tá? E ficando entre 20 e 21 pontos, está ótimo, está excelente, e agradeço a Rede Gama São Paulo, Santos Silva, sua excelente equipe pela produção do programa. Tá bom, pessoal? Esses eram alguns recadinhos. Antes, claro, eu vou falar agora, hoje nós vamos falar sobre perversão, psicologia e perversão. Infelizmente, é um problema que existe, é um problema real, e a psicologia em consciência e profissão tem um olhar muito atento para isso. As perversões, elas têm crescido muito a todos os níveis, tem vários tipos de perversões. A psicologia, nas suas diversas abordagens, na sua clínica da psicologia, na sua teoria, trata isso com muito cuidado. Com muito cuidado, e essas pessoas são pessoas doentes, precisam ser tratadas. Essa questão de ser punidas ou não, aí fica numa outra esfera, fica para outro momento nós falarmos sobre isso, tá certo? Agora, é um problema real, abusos sexuais, dentro de casa e por aí vai. Tem vários tipos de perversões, são vários tipos de perversões que a psicologia define, e a psicologia tem a clínica, o suporte para tratar dessas pessoas e para tratar da família, que sofre muito com isso. Não adianta tratar de uma maneira isolada, tem que ser ter um tratamento globalizado. Então é importante a gente falar sobre perversões. Perversões são atos libidinosos, atos sexuais, aliciamento de menores e por aí vai. É um problema social grave. O Brasil tem um problema muito grave em relação a isso. O Brasil é um dos países que tem o maior número de prostituição infantil. O problema aqui é sério, é muito sério. É um problema social enorme devido a várias questões sociais. Mas é um problema que nós precisamos debater. E vamos falar hoje aqui no programa Psicologia com o Dr. José Magno no Brasil, da Rede Gama São Paulo, sobre a questão das perversões. Temos que falar sobre isso, temos que debater. São vários assuntos, e são assuntos que são extremamente importantes para uma sociedade melhor. Precisamos estar atentos a isso e debater, conversar, famílias, papai e mamãe, família em geral. Isso é um programa para isso, para debate, para sentar depois e conversar. Sentar depois, durante o programa, escutar, ver certinho tudo, tá? Para que a gente possa falar sobre isso, colocar o dedo na ferida. E a psicologia, e eu como apresentador e psicólogo, tenho essa preocupação, tá bom? Hoje nosso assunto vai ser sobre perversões. Como é um assunto extremamente complexo, eu vou fazer como eu sempre faço, de uma maneira didática, vou falar, vou explicar algumas questões, porque é algo complexo, é algo que tem uma dimensão teórica, psicológica grande, e a psicologia, e aqui o programa Psicologia com o José Magno Brasil tem esse cuidado, de ter essa questão didática, essa questão de poder estar falando sobre isso de uma maneira extremamente simples, tá certo? Antes, como eu sempre faço, eu quero aqui falar do meu livro Análises, né? Esse livro que está sendo comercializado de norte a sul do Brasil. Eu quero agradecer a vocês que têm compartilhado, que têm adquirido os exemplares. O trabalho foi feito para vocês, e esse livro é um pedaço da minha trajetória profissional, tá certo? São alguns textos de cunho filosófico, psicológico, existencial, social, político, não partidário. E vocês têm me dado, assim, eu tenho enviado esses livros de norte a sul do Brasil, só tenho que agradecer muito a vocês todos, tá? que têm participado e têm me dado o prazer de compartilhar o meu trabalho. O trabalho é para vocês, o privilégio de enviar esse livro para vocês, como já enviei de norte a sul do Brasil,
é muito importante. Está aqui, análise do José Magno Macedo Brasil. Logo, logo estaremos fazendo o lançamento. Aqui no Sudeste, né? E eu tô em Guarapari, estaremos fazendo o lançamento aqui, estamos preparando já para fazer o lançamento e vamos fazer em outros lugares também, tá certo? Mas logo, logo estaremos fazendo o lançamento aqui em Guarapari, tá certo? Para o pessoal de Guarapari e região poder ter acesso ao livro Análise. Muito obrigado, tá, pessoal? Tá certo? Tá? Então, hoje o nosso assunto é sobre perversão. E a psicologia, ela tem um olhar muito atento em relação a essa questão, enquanto ciências profissionais, a questão da perversão. As perversões, elas, infelizmente, elas existem muitas vezes de uma maneira velada, camuflada. É uma doença. A pessoa que é pervertida, ela é doente psicologicamente, tem problema de desvio de conduta, de traço de caráter, uma série de problemas. E tem vários graus, como toda doença, tem vários graus de perversões, de perversões, como tem na depressão, como tem na esquizofrenia, como tem no transtorno bipolar, como tem na oligofrenia, como tem na transtorno de ansiedade, fobia social, vários graus, leve, moderada e acentuada, ou grave ou severa, como queira. Então tem que tratar, e o tratamento geralmente para essas questões é tratamento psicológico. Então pessoas pervertidas são pessoas que elas não têm, elas estão sempre lutando contra algo que é muito mais forte do que elas, e elas não conseguem controlar, que é um prazer que é libidinoso, que é um prazer sexual, que é enorme, e ela não consegue controlar, e é como se fosse um impulso, um instinto. Isso a psicologia explica nas suas diversas abordagens, tá? A psicologia tem uma clínica imensa, tem a psicanálise, a gestalterapia, tem a base analítica, tem a comportamental, tem a humanista, tem várias. Vou ficar citando abordagens aqui, né? Então, mas é uma doença psicossocial, porque a abrangência social é enorme, porque crianças são molestadas, mulheres são molestadas, e por aí vai. Como é um transtorno, né, mental, como é uma perversão, ela atinge a todos os seres humanos, a todas as pessoas. Não dá para você definir, né, um traço. Uma das complicações da perversões é isso, é você definir o perfil de um pervertido, né? É muito complicado. E a psicologia tem tido sempre um trabalho de buscar ter um olhar muito atento para isso, para poder ver o que nós podemos estar tendo já um olhar mais crítico, mais clínico em relação a isso, tá certo? Então é um transtorno mental, é um transtorno de personalidade, é um transtorno de caráter, é um desvio de conduta, é uma série de situações que a psicologia trata na sua clínica. E tem que tratar, porque isso tem uma ramificação social, psicossocial enorme. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou falar sobre. Eu vou falar sobre algumas falas aqui que vai ficar muito claro. O que são perversão? A perversão, o que é a perversão? Tá? Assim, de maneira bem didática. A perversão é um desvio de comportamento apontado pela psicologia e psicanálise, ou outras abordagens, tá? Eu coloquei a psicanálise como um dos tripés das psicopatologias. É uma psicopatologia, ou seja, é uma doença, é uma psicopatologia, certo? Juntamente com a neurose e a psicose. Popularmente o termo é utilizado para indicar uma espécie de depravação sexual, mas os especialistas num campo mais amplo. Ou seja, é
é complicado, porque a perversão ela é um comportamento apontado pela psicologia e psicanálise como um dos tripés da psicopatologia, uma psicopatologia, uma psicopatologia, doença. Psicopatologia juntamente com a neurose e psicose. Provavelmente o termo é utilizado para indicar uma espécie de depravação sexual, ou seja, pessoas que têm depravações, que perdem a noção e fazem atos que são atos complicados, né? E, e no campo mais amplo é uma depravação sexual, tá certo? Então começa por aí, é um desvio de comportamento, tá certo? Que tem como a sua característica principal a depravação sexual. Qual que é a causa da perversão? É a transposição das leis, o fator fundamental na dinâmica da perversão. Ou seja, nós não respeita leis a todos os níveis, né? Claro. E justamente por conhecer as leis que o perverso ele se vale, né? Não da lei do perverso. Ou seja, por isso é muito comum que o perverso trate o outro como objeto ou um objeto à sua disposição. Ou seja, a transposição das leis é o fator predominante na dinâmica da perversão. É justamente o perverso, geralmente, ele conhece as leis, por incrível que pareça. Ele conhece as leis, que o perverso recusa. O que vale não é a lei, não é a lei do perverso. O que vale é a lei do perverso. Por isso é muito comum que o perverso trate o outro como objeto à sua disposição. Ou seja, por ele conhecer a lei, por ele saber que é difícil, né, você ter uma punição maior, a lei é dele. A questão é essa. E a psicologia trata isso de uma maneira com muito cuidado. A lei é dele, ele faz a lei. Não existe uma lei. Então ele trata a outra pessoa como um objeto sexual dele, um objeto de prazer dele, um objeto de exposição dele, e é muito complicado, tá certo? E por ele não respeitar as leis, e a lei é dele, a lei é ele que faz, a psicologia toma muito cuidado com isso. É uma psicopatologia, então é muito complexo. Quais são os tipos de perversão? Pessoal, são vários tipos de perversão. Tem o incesto, que é a relação entre pais e filhos, a zoofilia. Eu não vou ficar aqui explicando uma por uma das perversões, porque senão a gente vai ter 30 minutos de programa. Mas vocês podem, eu vou estar falando aqui, vocês podem pesquisar e vocês vão entender melhor isso, tá? Mas o incesto, eu já falei o que é. Tem a questão da zoofilia, da pedofilia. Pedofilia todo mundo sabe, né? É o aliciamento de menores sexualmente, né? Por adultos. Isso aí não precisa falar. E é crime, né? É crime e é complicado. Agora, isso aí também é tão difícil, né? Porque pega o pedófilo, daqui a pouco ele não é tratado, ele é solto e continua do mesmo jeito. Existe todo um circuito para isso, né? E a psicologia sempre com olhar para essas questões, para isso tudo, para poder dar um suporte, principalmente para a família, principalmente para a criança, né? A criança precisa de um suporte, numa abordagem da clínica da psicologia, né? Para poder atender. Então a pedofilia, a pederastia, que acontece muito no meio militar, que até um código penal militar para isso, né? Isso acontece muito. O fetichismo, o sadomasoquismo, a questão do travestismo, que é ser travesti, né? Do narcisismo, claro, do narcisismo patológico e doentio. Existem vários tipos de narcisismo. Esse narcisismo que eu estou falando aqui é o narcisismo de uma perversão, tá certo? O autoerotismo,
já diz autoerotismo, né? Então não precisa a corpofilia, necrofilia, exibicionismo. Exibicionismo, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. É a pessoa que tira o órgão genital no meio das pessoas por exemplo, né, para se mostrar, para fazer algum ato sexual, tá certo? Então, exibicionismo também é uma perversão. O voyeurismo e as mutilações sexuais, que tem bastante. Então, esses são alguns que a psicologia caracteriza por... Tem vários outros, pessoal, mas seria desnecessário eu ficar falando aqui de diversas perversões. Mas incesto, a zoofilia, pedofilia, pederastia, fetichismo, sadomasoquismo, o travestismo, o narcisismo, o voyeurismo e a corpofilia, necrofilia, exibicionismo, autoerotismo, o voyeurismo e mutilações sexuais são perversões terríveis que existem num número muito mais elevado do que nós imaginamos, mas muito mais elevado mesmo, certo? Então é importante a gente ter esse cuidado, tá? De entender que isso tudo, incesto, somente relação entre pai e filho, que é abuso sexual, isso tem demais, né? É um dos que mais tem, é a pedofilia, infelizmente, né? Tem demais, e é o que tem tido muito, né, socialmente, infelizmente, tá? Qual é o mecanismo de defesa da perversão para a psicologia? O mecanismo de defesa é denegação e simplesmente o prazer segundo Freud. Ou seja, a pessoa que ela é pervertida segundo Freud, ela só quer sentir prazer. Não importa se existe lei, se existe transgressões, se existem barreiras, não. É prazer, instinto. Instinto é id, né? O instinto é algo assim extremamente carnal, né? Extremamente primitivo, ou seja, a nível psicológico, claro. É instinto puro. Então, é sentir prazer, prazer, prazer. Então, é a denegação, tá certo? Perversões é crime? Bom, por se tratar, eu queria muito falar isso com vocês agora, por se tratar de uma mera ideia, sem qualquer possibilidade de ofensa ao bem jurídico, não se pode ser alcançada pelo direito penal, não é punível. Bom, não é punível, mas pode ter sanções, pode ter uma série de outros problemas. Eu vou repetir, perversões é crime que, por se tratar de uma mera ideia, sem qualquer possibilidade de ofensa ao bem jurídico, não estou falando as pessoas, as ofensas aos piores possíveis, não se pode ser alcançada pelo direito penal, não é punível. Então, por isso que um exibicionista é solto, quem promove esses tipos de perversões, geralmente elas ficam impunes, né? 99%. Então, o direito penal, ela não pode ser alcançada pelo direito penal e ela não é punível. E para encerrar nosso programa, para não ficar muito extenso, eu acho que ficou muito claro, muito definido em relação a tudo que eu falei sobre as perversões. Qual que é o tratamento para as perversões? O tratamento é psicoterapêutico, consiste em desarticular os sintomas que passa pela perca da sensação de prazer e prepotência. Então, o tratamento é a psicoterapia, psicoterapêutico, que consiste em desarticular, ou seja, você vai desmobilizar através da psicoterapia, através do tratamento psicológico, na sua clínica, suas diversas abordagens, os sintomas que passam pela sensação de prazer e prepotência. Porque geralmente são as pessoas que têm, algumas pessoas que são, não dá para generalizar, que são perversas, elas são extremamente prepotentes. Até porque tem um nível econômico melhor, financeiro melhor, tem essas questões todas também que envolvem isso. O programa é vasto, é o primeiro programa de vários
que vão ter, que eu vou ter oportunidade de estar falando com vocês sobre isso. Mas passa principalmente pela questão da psicoterapia, na clínica da psicologia, nas suas diversas abordagens, para tentar tirar, minimizar essa sensação de prazer que é enorme e de prepotência. Quando o acompanhamento psicológico, o tratamento psicológico é efetivo, o quadro se estabiliza e pode ser controlado. Então, quando o tratamento psicológico ele é bem feito, na abordagem que seja psicanalística, gestaltista, analítica, comportamental, humanista, que seja na clínica da psicologia, a tendência é que se estabilize e se possa controlar isso. Tá bom? Ficou muito claro, programa extremamente didático, muito claro, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Agora nós vamos passar um vídeo para elucidar melhor, para vocês terem uma noção melhor do que é psicologia, do que é saúde mental, define, entende melhor como perversão, mas o programa, eu tenho certeza que ficou extremamente claro, ficou extremamente didático, ficou extremamente acessível. Agora vai ser um vídeo detalhado, elucidando, falando para vocês de uma maneira melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que a gente possa ter uma audiência boa, que a gente possa estar contando com vocês sempre, e aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 16 horas, horário de Brasília, mais um programa Psicologia com o Dr. José Magno Brasil aqui na Rede Gama São Paulo, tá certo? Fique com o vídeo agora e até quarta-feira que vem, às 16 horas, Psicologia com o Dr. José Magno Brasil na Rede Gama São Paulo. Um grande abraço a todos. Hoje nós vamos falar, a pedido de um seguidor, sobre a perversão. O que será que é a perversão? A perversão é um distúrbio psiquiátrico em que a pessoa ela se fixa em um modo muito peculiar de obter satisfação sexual. E esse modo não tem a ver com uma relação sexual com o outro. Então o prazer do perverso não está no encontro com o outro, no sexo com o outro ou no afeto com o outro. Ele está deslocado para um outro lugar. E muitas vezes o perverso apresenta inclusive um déficit de afetos sociais. O que eu estou chamando de afetos sociais? Estou chamando de culpa, de sentimentos de vergonha, de sentimento de empatia e de sentimentos de medo. E aí vejam que então a gente pode estabelecer uma relação, uma correlação entre a perversão e a psicopatia. Lembram no vídeo que a gente falou aqui sobre a psicopatia, que nós dissemos justamente que o psicopata ele não vive esses sentimentos todos de vergonha, de culpa, de empatia, né? Ele não consegue se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. É também o caso de muitos perversos. A perversão, inclusive, é o negativo da neurose. Enquanto o neurótico sente muito medo, sente muita culpa, fica querendo sempre agradar o outro, preocupado se está conseguindo atender as necessidades do outro ou não, ou se está prejudicando, o perverso não tem esses sentimentos. Vamos dar exemplos de perversões para a gente entender do que nós estamos falando? Então, o sádico, ele tem um prazer não com a relação sexual em si, mas ele sente um prazer em ver, em perceber que ele está colocando o outro em uma situação difícil ou numa situação dolorosa. Então eu estou dizendo que ele sente prazer com a dor do outro. Já o masoquista é o contrário do sádico. O prazer dele está na dor que o outro provoca nele. Então, ele sentindo dor é que o faz ter prazer. No caso do voyeurista, o prazer está no olhar. Ele precisa olhar. Ele não tem um prazer com o encontro com o outro, com a aproximação com o outro. Ele observa de longe. E o prazer dele, sexual, está relacionado então a isso, ao que ele vê. As situações em que o provocam satisfação, mas que ele veja de longe essas situações. O fetichista tem prazer com fetiches, com objetos, com partes do corpo, então, por exemplo, com sapatos, com pés, com imagens.
Então, todo o prazer dele sexual está relacionado geralmente a objetos ou partes de objetos ou de corpos. No caso do pedófilo, e aí o pedófilo também pode ser equiparado a um psicopata, a gente está dizendo que ele tem prazer com crianças. Então, veja que em todos esses casos, nós estamos falando que não há um processo de conquista, de aproximação, de toque, de conversa, de beijo. O objeto é o fim em si mesmo. A satisfação sexual através daquele jeito peculiar é o fim em si mesmo. Então, o olhar é o fim em si mesmo, ou a criança, no caso do pedófilo, é o fim em si mesmo, a imagem é o fim em si mesmo, a dor do outro ou de si mesmo é o fim. É isso que traz a satisfação. Não há um processo. Então, só para a gente encerrar, o perverso, ele desconhece o outro como um sujeito. Ele não está ali preocupado com o sofrimento do outro ou o que ele está causando no outro ou no animal. Tem casos também de maus tratos a animais, isso também é perversão. Ele está preocupado com o seu prazer. Ele não está ali se sentindo cruel ou preocupado com a crueldade que ele está provocando. Mas sim, o objetivo é dar satisfação sexual. O gozo é pela crueldade. A satisfação sexual muitas vezes está relacionada à crueldade com o outro, inclusive. Eu achei muito interessante essa pergunta do seguidor, porque é muito comum a gente usar a palavra perversão corriqueiramente sem saber exatamente do que a gente está falando, né? E aí hoje a gente já sabe do que nós estamos falando. Então estamos falando de um deslocamento do desejo e da satisfação sexual, do ato sexual em si, do encontro com o outro, de uma relação de afeto, de uma relação de troca, para um outro objeto ou para uma situação de crueldade. Eu agradeço a pergunta, espero que tenha ajudado e fico aqui aguardando novas sugestões de vídeo. Até o próximo vídeo. Programa Psicologia com o Dr. José Magno Brasil.